Capítulo 613, Moguang, Vá. Tradução, do Corão Revisão, 0. Andando pelo corredor escuro até as profundezas do quarto andar, o Lorde Superior Sangue Incandescente finalmente chegou à frente de um templo sombrio. Quando ele abriu a porta, houve apenas um som de ranger suave conforme a porta se abriu. A escuridão dentro do salão daquele templo era como a interminável boca de uma besta viciosa. Se você quiser, Lorde Superior Deus Maligno. O Lorde Superior Sangue Incandescente disse com um sorriso torto. Atrás dele, vários outros Lordes Superiores seguiram, bloqueando levemente os caminhos de fuga de Lin Ming. Lin Ming hesitou por um momento antes que a voz de Moguang soasse em sua mente, eles não importam. Quando Lin Ming entrou, seu campo de visão escureceu completamente. Um som de ranger. A porta que ele entrou bateu com força. Lin Ming sentiu como se tivesse caído em uma dimensão completamente separada. Não havia som, luz, nada. Não se preocupe. Tudo o que você está vendo é uma ilusão, incluindo este grande salão e até a porta para cá. De fato, quando você entrou pela porta, você realmente passou para uma matriz mágica ilusória preparada por aquela raposa astuta. Olhe, aquela velha raposa está bem na sua frente neste momento. Ele quer aproveitar o momento em que você está assustado e plantar um selo de escravidão em você. Matriz mágica ilusória. A mente de Lin Ming raciocinou rápido. Ele estava muito familiarizado com formações de matrizes e ele também tinha a intenção marcial Sansara para defender a sua mente. Não era impossível para ele destruir essa matriz e sair daqui. Acalme-se, não quebre essa matriz. Caso contrário, aquela raposa velha pensará que a matriz mágica ilusória não é suficiente para lidar com você. Vai ser problemático se ele mesmo tentar segurar você. Apenas se mexa um pouco como se você estivesse lutando aqui e então vamos montar uma boa peça para ele. Milímetro. Lin Ming assentiu se acalmando imediatamente. Mas neste momento, houve um barulho de gritos quando um demônio celestial de 10 asas segurando um tridente apareceu do nada e correu na direção dele. O olho de Lin Ming estava cheio de um pânico realista. Ele estendeu sua lança, perseguindo o trovão. O poder do trovão era particularmente potente em lidar com fantasmas e ilusões. Com um som estridente, o demônio celestial de 10 asas se transformou em um fio de fumaça negra que rapidamente desapareceu. No caos do medo e da confusão, você ainda pode defender sua mente. Realmente digno de ser um Asura titulado. Fora dessa matriz mágica ilusória, a cerca de 100 pés de distância de Lin Ming, um homem de manto preto murmurava baixinho para si mesmo. Seus olhos eram tão profundos quanto as estrelas no céu noturno e sua aparência não era de nenhuma raça específica. Em vez disso, ele parecia um híbrido de alguém da raça demônio gigante e da raça Golias. Das 12 torres divisoras de céus nas estepes do abate sangrento, ele era o mestre da torre Polaris, Lorde Superior Vamu. Infelizmente, o seu cultivo é muito baixo para romper essa formação da matriz dos 10.000 fantasmas devoradores. Quando esses 10.000 fantasmas superarem sua mente, você será meu. Dentro da matriz mágica ilusória, mais e mais fantasmas de demônios celestiais de 10 asas estavam aparecendo em um ritmo cada vez mais rápido. Não só existiam demônios celestiais de 10 asas, mas havia até alguns demônios celestiais poderosos de 12 asas misturados com eles. Era difícil para Lin Ming lidar com isso. Puff! Com um som leve, Lin Ming finalmente não conseguiu evitar o ataque de um demônio celestial de 12 asas. Um punhado de força da alma perfurou o mar espiritual de Lin Ming como uma agulha. Lin Ming fez uma careta. Ele revolveu a intenção marcial Sansara e transformou esse fragmento de força da alma em pedaços. Mas então, os outros fantasmas de demônio celestial seguiram isto com uma enxurrada de ataques. Ha ha ha! Então, se você é o talento número 1 dos últimos 10.000 anos, você ainda se tornará meu fiel cachorro.
Estou realmente ansioso pelo seu crescimento. Durante a viagem ao abismo do demônio eterno, você será minha melhor ferramenta. Selo de escravidão da alma, vá. O homem de meia idade apertou os dedos e formou um selo preto. Com um movimento, disparou direto para Lin Ming. Este selo foi misturado nos ataques de um demônio celestial de 12 asas. Era impossível para Lin Ming encontrá-lo, mas ele o destruiu. Milímetro. Você quebrou o meu selo de escravidão da alma. Boa. Muito bom. Eu gosto mais e mais de você. Um tigre tão feroz vale a pena domar. Selo de escravidão da alma, 3 como 1, vão? O homem de meia idade sacudiu os dedos e 3 selos negros voaram em direção a Lin Ming. Aproveitando os ataques de um demônio celestial de 12 asas, eles avançaram em direção ao corpo de Lin Ming. Os 3 selos se misturaram como um só. Durante este tempo, Lin Ming enfraqueceu intencionalmente a defesa da sua intenção marcial Sansara. KKK. 2 dos 3 selos escravos negros foram separados, deixando apenas um que avançou em direção ao mar espiritual de Lin Ming. Moguang, é a sua vez. Tudo bem. Nos últimos anos, um laço de confiança havia se formado entre Lin Ming e Moguang. A primeira razão para isso era porque seus interesses comuns estavam alinhados e a segunda razão era por causa da assustadora dissuasão da alma principal dentro do cubo mágico. Por causa disso, Moguang havia há muito tempo descartado qualquer pensamento de engolir o mar espiritual de Lin Ming. Quando o selo voou para os céus acima do mar espiritual de Lin Ming, Moguang se transformou em um cachorro demoníaco de 3 cabeças que saiu do mar espiritual. Somente nesse mundo de almas Moguang era capaz de manter sua aparência mais poderosa e majestosa. Moguang rugiu e separou uma massa de pura energia da alma de seu próprio corpo. Esta energia da alma rapidamente se transformou em uma bola de luz no ar. Puff! O selo de escravidão negro afundou nessa bola de luz, instantaneamente tornando-a preta. Este santo separou uma parte da energia da sua alma para criar uma réplica em miniatura do seu mar espiritual. Uma vez que este selo de escravidão é plantado nesta réplica do seu mar espiritual, não será capaz de afetá-lo de qualquer maneira. Contanto que você não tente incomodar esse selo de escravidão, esse velho nunca saberá o que aconteceu. Quanto às ordens que ele envia a você por meio desse selo de escravidão, vou reiterá-las para você e você pode agir junto. Entendido? Para usar uma parte de sua força da alma para criar um falso mar espiritual a fim de enganar o mestre da torre, Lin Ming não pôde deixar de admirar os métodos de Moguang. Embora este cachorro velho se gabasse um pouco demais de suas façanhas passadas, quando ele estava no reino divino ele ainda era alguém que se qualificou para participar do cerco da terra sagrada das plumas verdes. Embora seu atual corpo de alma estivesse ferido, lidar com alguém do mundo mortal cuja força estava na primeira etapa da destruição da vida era fácil demais para ele. A matriz mágica ilusória desapareceu lentamente. Os olhos de Lin Ming brilharam com um pouco de cor, transparecendo confusão. Parabéns ao chefe dos Lordes Superiores por ter obtido outro general. O Lorde Superior Sangue Incandescente disse do lado de fora da matriz mágica ilusória. Milímetro. Sangue Incandescente, você fez bem desta vez. Daqui a 3 anos, o abismo do demônio eterno deve reabrir novamente. Quando chegar esta hora, permitirei que você e Lin Ming me acompanhem até o perímetro de 1000 milhas do abismo do demônio eterno. Sim, chefe dos Lordes Superiores. Já é hora de permitir que Lin Ming entre no caminho do Imperador. Sangue Incandescente perguntou pensativamente. A mente de Lin Ming se agitou com essas palavras. Caminho do Imperador. Embora ele estivesse fingindo estar controlado, Lin Ming ainda não gostou dessa situação. Ele simplesmente não gostava de ser forçado a seguir os caprichos e ter a misericórdia dos outros. Agora, o que ele estava pensando era entrar no caminho do Imperador o mais rápido possível e obter o maior nível de força que ele pudesse.
Ele poderia então terminar estes assuntos dentro das estepes de abate sangrento e retornar para o continente da queda do céu. A situação do continente da queda do céu fazia com que Lin Ming se preocupasse infinitamente. Num piscar de olhos, quase 2 anos se passaram. Como Mu Qianyu e Qin Shengchuan estavam se saindo. A Ilha da Divina Fênix foi capaz de persistir até agora. Quando Lin Ming saiu do continente da queda do céu pela primeira vez, seu cultivo só estava no nível inicial do reino Xiantian e sua força era comparável a uma potência no nível inicial do reino núcleo rotativo. Quanto a matar Lei Jingtian, uma grande razão para isso foi por causa da supressão das leis do Palácio do Deus Demônio, não poderia ser considerada sua verdadeira habilidade. Agora, o cultivo de Lin Ming chegou ao nível de pico do reino Xiantian e ele também fez avanços em outras áreas. Sua força estava à beira de alcançar alguém nas etapas da destruição da vida. Contanto que ele pudesse avançar até o reino núcleo rotativo, Lin Ming tinha confiança de que ele poderia derrotar alguém na primeira etapa da destruição da vida, ou até matá-lo. Somente após alcançar o reino núcleo rotativo Lin Ming poderia retornar ao continente da queda do céu. Caso contrário, não faria sentido retornar. E o caminho do imperador era o atalho mais rápido para fazer um avanço em sua força. Embora Lin Ming não tivesse certeza se poderia alcançar o reino núcleo rotativo, sua força certamente aumentaria muito. Mesmo que ele não conseguisse chegar ao reino núcleo rotativo, havia a grande chance de ele finalmente se tornar forte o suficiente para lutar com um mestre na primeira etapa da destruição da vida. Caminho do Imperador. O mestre da Torre Polaris Divisória de Céus hesitou por um momento. Ele olhou para Lin Ming e disse: "Você quer entrar no caminho do Imperador?" Lin Ming, sem expressão, respondeu: "Naturalmente desejo entrar no caminho do Imperador, mas seguirei os comandos do chefe dos Lordes Superiores." O mestre da torre sacudiu a cabeça e disse: "Espere mais 2 ou 3 anos para entrar no caminho do Imperador. Ainda é muito cedo a partir de agora." 2 ou 3 anos. Lin Ming ficou desanimado. Em 2 ou 3 anos, ele estimou que seria capaz de avançar rapidamente para o reino núcleo rotativo durante esse período. Mas o mestre da torre provavelmente monitoraria mais de perto seu cultivo, ele não permitiria que ele fizesse um avanço tão fácil. Se ele não pudesse entrar no caminho do imperador, também não havia sentido em ficar na Torre Polaris Divisória de Céus. Esta velha raposa é muito cautelosa. Dentro do mar espiritual de Lin Ming, Mo Guang estava falando com raiva. Ele descobriu algo incomum. Se o falso mar espiritual que esse santo criou pudesse ser facilmente desvendado por esse tipo de júnior, então esse santo também poderia morrer agora mesmo. O que ele teme é a velocidade do seu crescimento. Ele tem medo de que, se você crescer muito rápido e sua força ultrapassá-lo muito, então, nesse momento, ele não poderá controlar você. Lin Ming respirou fundo. Apesar de estar na Torre Polaris Divisória de Céus entre 1 a 2 anos, esse tempo foi verdadeiramente preenchido com camadas e mais camadas de obstáculos. Ele realmente não conseguia imaginar como o Imperador General das 8 Mortes já havia se tornado um demônio celestial de 12 asas. Mo Guang parecia saber o que Lin Ming estava pensando e disse: "De acordo com a especulação deste santo, quando o Imperador General das 8 Mortes estava aqui, ainda não havia uma organização unificada, nem havia alguém que tentasse impedir o nascimento de um demônio celestial de 12 asas. Ou então, o Imperador General das 8 Mortes tinha muito menos chances de se tornar um demônio celestial de 12 asas. Ele teria sorte se fosse capaz de deixar a Torre Polaris Divisória de Céus vivo." Nos últimos anos, as estepes do abate sangrento estavam fazendo tudo ao seu alcance para evitar o nascimento de um demônio celestial de 12 asas. Para que Lin Ming, um humano sozinho, resista às 12 torres divisórias de céus, os obstáculos que ele enfrentava podiam ser imaginados. Lin Ming, a partir de hoje, vai treinar no 3º andar.
Lembre-se, sem o meu pedido, você não pode avançar até o reino núcleo rotativo. O Lorde Superior Vamo emitiu uma ordem antes de se virar para sair. Lin Ming respondeu em silêncio, franzindo a testa ao sair. Entrar no caminho do imperador era muito mais difícil do que ele imaginava. Lin Ming, não fique tão inquieto. Embora você não consiga entrar no caminho do imperador agora, pelo menos você ainda pode ficar na torre polaris divisória de céus e praticar. Enquanto sua força aumenta lentamente, todos os problemas serão facilmente resolvidos. Quanto a este mestre da torre polaris divisória de céus, é impossível que ele esteja sempre verificando o seu cultivo. Se eu estiver certo, ele não poderá ficar na torre polaris divisória de céus por muito tempo. Ele provavelmente precisará ir ao templo divino do abate sangrento que foi mencionado e ser supervisionado por lá. Caso contrário, até mesmo este mestre da torre pode ter a chance de se tornar um demônio celestial de 12 asas. Isso é algo que o governante supremo das estepes do abate sangrento absolutamente não permitirá. Assim que Moguang falou, a mente de Lin Ming pensou rápido. De fato, este mestre da torre polaris divisória de céus já era demônio celestial de 10 asas no nível de pico. Se ele quisesse, não seria muito difícil para ele se tornar um demônio celestial de 12 asas. Esse tipo de evento naturalmente não poderia acontecer. As regras das estepes do abate sangrento eram realmente rigorosas. Havia até mesmo camadas de regras destinadas a limitar os mestres da torre. Moguang, mesmo se o mestre da torre polaris divisória de céus não notar meu cultivo, eu não posso esperar tanto tempo. Se eu seguir este caminho para avançar para o reino núcleo rotativo, isso pode levar mais 1 ou 2 anos. Isso é simplesmente tarde demais. Eu fiz uma promessa de que voltaria em 10 anos, mas agora não posso imaginar como seria a situação na região ao sul do horizonte em 10 anos. Eu quero voltar para a região ao sul do horizonte dentro de 3 anos. Agora, pela minha estimativa de tempo, só resta 1 ano.